Olá pessoal, meu nome é Emerson. Vou gravar esse vídeo para ajudá-los na aula de dilatação térmica, tá? A aulinha de hoje vai ser bem rapidinho e vai ser acerca de dilatação linear. A dilatação térmica ocorre em todos os materiais, em maior ou menor intensidade, pois quando os materiais são expostos ao aumento de temperatura, seus átomos começam a se agitar e por isso ocupam maior espaço físico em sua estrutura. Se o material for resfriado, haverá contração de seu volume. Resumindo, quando a gente esquenta, né, ele dilata. E quando a gente esfria, ele contrai. Na manutenção, é muito comum isso daí, tá? Quando o equipamento é projetado, sempre devemos verificar em que ambiente ele irá funcionar, pois a temperatura ambiente pode provocar dilatação térmica nas peças, numa intensidade que venha a comprometer os ajustes e o correto funcionamento. Um bom exemplo disso é na montagem de rolamentos durante uma manutenção. Então, basicamente, quando você realiza a montagem de um equipamento, tá? A fabricação de uma peça, muito desses serviços são realizados a temperatura ambiente. Mas, se essa peça, se esse componente for submetido a uma temperatura mais alta, né, durante seu funcionamento, essa peça poderá dilatar-se. A mesma coisa se essa peça ou componente for submetido a uma temperatura muito baixa. A tendência é que ela seja reduzida de volume, né, de tamanho, ela acabe se contraindo. Tá? Então, existem três tipos de dilatação. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, né? A dilatação do corpo inteiro. O que é dilatação linear? Quando nós nos preocupamos somente no comprimento da peça, quando a dilatação da sua seção é insignificante, geralmente para comprimento de eixos, comprimento de fios, comprimento de peças, tá? A dilatação superficial é a respeito da dilatação em, é, em duas medidas, por exemplo, comprimento e largura. Tá? Então, ele vai dilatar tanto no comprimento quanto na largura. Para isso, nós calculamos a dilatação superficial, que é a dilatação da área, na verdade. E a dilatação volumétrica é a dilatação nas três dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Então, ele como se fosse um cubo. Né? Imagine um cubo, quando eu vou aquecer o cubo, ele se dilata tanto na largura, no comprimento e na altura. Hoje nós vamos ver apenas dilatação linear, que é o comprimento das peças. Não vamos nos preocupar em medidas de área e volume, somente nas medidas de comprimento. Tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas tabelas de coeficientes de dilatação linear. Esses valores, pessoal, vocês conseguem na internet, em livros de física, em livros de mecânica, são muito fáceis de encontrar, tá? Mas basicamente temos aí de alguns materiais, como aço, alumínio, zinco, latão, cobre e ouro. Tá? Todos os materiais sofrem dilatação térmica, tá? Não somente os aços, os plásticos também, tá? Os não metais, digamos assim, né, que aqui só tem metal, mas os não metais também sofrem dilatação térmica. Então, esses são os coeficientes, como por exemplo, o aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 por cada grau Celsius, tá? Então, você pode pensar assim, puxa vida, professor, mas que número difícil esse, está em notação científica. Tem como tirar da notação científica? É claro que tem, pessoal. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, quer ver? Eu vou usar a mesma tabelinha aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo aqui, ó. O que é 1,2 vezes 10 a menos 5? Como é que eu tiro esse vezes 10 a menos 5? Tá? Só você fazer assim, ó. Digita o zero, tá ok? Vírgula. Aí você vai digitar o número de zeros suficiente para que o 1, vírgula 2, né? Seja o quinto número. Tá vendo a vírgula? Não fica entre o 1 e o 2? Então, o 1, tá, que é o número inteiro ali, será o quinto número após a vírgula agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, aí depois o 2. Tá? Por grau Celsius. Então, o que aconteceu? A vírgula se deslocou para a esquerda 5 casas.
Lembra que a vírgula estava aqui? Eu vou até aumentar aqui, ó. Lembra que antes a vírgula estava aqui, ó? Ó, a vírgula estava aqui, né? Então, o que a gente fez? Deslocamos ela 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, foi para cá. Então, é só você deslocar a vírgula 5 casas para a esquerda. Tá ok? Ó, de novo, ó. 1,2, certo? Vamos deslocar essa vírgula 5 casas para a esquerda. 1. Depois eu tenho que colocar um 0, né? 2, 3, 4, 5, vírgula. Aí depois o 0 antes. Tá? Via de regra é, depois da vírgula tem 1, 2, 3, 4, aí depois o 1. Tá? Não é tão difícil, não. Nas contas que nós vamos fazer, nós podemos colocar assim. Se você tiver calculadora com notação científica, pode fazer assim. Ou então você pode digitar assim também, que está certo. Tá ok? Continuando aqui, tá? Mas e esses valores aqui, né? Esses coeficientes, como é que se chega a esse tipo de coeficiente? Eu vou dar um exemplo, pessoal, tá? É tudo de forma empírica, isso daí. O que é obtido de forma empírica? É obtido após experiências práticas. Então, eles aqueceram os materiais e mediram. Quanto que eles mediam antes e quanto que eles mediam depois do aquecimento. Aí eles conseguem saber qual que é a taxa de evolução, né, a taxa de alongamento em função da temperatura que aumenta, né? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma barra de aço de comprimento inicial 6.000 milímetros, que é equivalente a 6 metros. Ó, comprimento inicial 6.000 milímetros. Um exemplo. Teve sua temperatura aumentada em 80 graus. Vamos supor que estava a 0 graus e aumentou para 80, ou estava a 20 e aumentou para 100, enfim. A temperatura aumentou 80 graus. E, após esse aquecimento, a barra foi medida. E o comprimento passou a 6.005,76 milímetros. Então, ele aumentou quanto? Vamos ver aqui, ó. Calculando o alongamento, que no nosso caso é dilatação linear, né? O alongamento é a nossa dilatação linear. Então, olha só, a barra tinha um certo comprimento, foi aquecido e ela ficou maior. Tá? Esse L0 aqui, pessoal, significa que é o comprimento inicial. Somente o L chamamos de comprimento final. E a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial chamamos de variação de comprimento, que no caso é o alongamento, que no nosso caso é a dilatação linear. Tá? É o valor da dilatação linear, que ele alongou, ficou mais longo. Como é que eu calculo isso aqui? Eu faço a subtração entre o comprimento final e o comprimento inicial. A diferença é o alongamento. Tranquilo, né? E o que é a deformação? Isso é importante você entender. Como é que calcula essa deformação? Porque o material, quando ele alonga, ele se deforma. Ele sofre uma deformação. Né? Ele alongou, ele sofre uma deformação. Para você calcular essa deformação, você tem que ver o seguinte. Quanto que ele alongou em relação ao seu comprimento inicial? É assim que você calcula. Quanto que ele alongou em relação ao seu comprimento inicial. Obviamente, quanto maior o comprimento inicial, maior o alongamento também, não é verdade? Se a barra tivesse 12 metros, ela alongaria o dobro. Né? Como é que a gente calcula? Alongamento divididos pelo comprimento inicial. Tá? Com isso, você vai ter um índice de deformação. Mas se você multiplicar por 100, você obtém esse valor em porcentagem. Por que eu coloquei esse valor em porcentagem? É muito comum você encontrar em tabelas esse valor em porcentagem. Ah, alongou tantos por cento. Mas, na verdade, se você tiver o resultado em porcentagem, é só dividir por 100.
e você vai ter o valor sem ser em taxa, né? Somente o índice. Tá? Então, olha só. De quanto que foi o alongamento daquela nossa barra? Como é que eu calculo o alongamento mesmo? Comprimento inicial menos comprimento final menos comprimento inicial. Quanto que é o comprimento final? 6.005 milímetros, 76. E o inicial, 6.000. Logo, o alongamento foi de 5,76 milímetros. Isso no exercício ficou muito óbvio, né? Ele iniciava com 6.000, terminava com 6.005,76. Logo, ele alongou, ficou maior, 5,76 milímetros. Mas aqui é o que interessa para a gente, ó. A deformação, quanto que é? Então, ele alongou 5,76 em cima de 6.000. Quanto que dá essa divisão? Se eu dividir 5,76 por 6.000, vai dar 9,6 vezes 10 a menos 4. Isso é igual a 0,00096. Tá? O índice é esse. Se eu quiser saber em porcento, eu multiplico por 100, que dá 0,096%. Ou seja, de cada 100 milímetros, por exemplo, ele alongaria 0,096 milímetros. Porcento, perdão, né? Não, sim, tá certo, é milímetros, porque já está em... Eu coloquei em 100, né? Cada 100 milímetros, ele alongaria 0,096, ou seja, 0,096%. É o quanto ele deformou, tá? Tá, beleza. Isso significa que a barra alongou 5,76 milímetros após o acréscimo de 80% em sua temperatura, ou seja, 0,096% do seu comprimento inicial. Então, você calcula lá, quanto que é 0,096% de 6 metros? Aí você soma, entendeu? Lembra como é que você calcula a porcentagem? Então, pega 0,096 vezes 6.000, vai dar aquele valor lá em cima, 5,76. Tá? Agora, qual foi a deformação para cada grau Celsius de acréscimo? A gente calculou esse valor aqui, ó, de 0,096% ou os 5,76 milímetros para 80 graus Celsius. Então, a barra alongou 5,76 milímetros em 80 graus Celsius. Ou seja, alongou 0,096% do seu comprimento em 80 graus Celsius. Tá? Vocês entenderam de onde veio esse 0,096%, pessoal? Ó, de 6.000 para 6.005,76, alongou 0,096%. É só você pegar, tá, o valor do alongamento e dividir pelo valor inicial. Isso lhe dá a deformação, quantos por cento que se deformou. Então, beleza. Agora a gente tem que calcular em cima de cada grau Celsius. E para isso a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Então, o que a gente fez? Olha só, coeficiente de dilatação linear, que é dado de delta. Eu vou até colocar aqui o delta não, alfa, né? Vou até colocar a letrinha aqui, ó. Alfa. Então, para calcular esse coeficiente de dilatação linear, a gente pega a deformação, o índice da deformação, né? E divide pela variação da temperatura, que foi 80 graus. Né? Variou 80 graus. Então, 0,096% divididos por 80, aí aqui, ó, 0,096 divididos por 100, 0,00096. Divididos por 80, coeficiente de 1,2 vezes 10 a menos 5 por cada grau Celsius. Então, esse é o nosso coeficiente de dilatação linear. É assim que a gente faz o cálculo para encontrar esses valores de coeficiente. Tá? Agora vocês vão entender como que a gente usa esse coeficiente aí. Ó.
Agora vamos unir todas essas contas numa fórmula só. Porque o nosso objetivo é encontrar o valor do alongamento, que na verdade será a nossa dilatação linear. Tá? Então, olha só, lembra que a gente calculou que a deformação é o valor do alongamento dividido pelo comprimento inicial? Eu só não coloquei em porcentagem aqui porque a gente trabalha com índice, né? Então, se eu trabalhar com essa equaçãozinha aqui, né, isolando o ΔL, que é o nosso alongamento, vou aumentar aqui, ó. Vou deixar ele isolado aqui. O que eu tenho? Do outro lado eu tenho deformação e o comprimento inicial, que inicialmente estava dividindo, passa para o outro lado do sinal, multiplicando. Então, eu acabo multiplicando pelo comprimento inicial. E o coeficiente nada mais foi que o valor da deformação dividido pela variação da temperatura. Então, se eu manter a deformação aqui isolado do lado esquerdo, né, o coeficiente de dilatação linear do outro lado, essa variação de temperatura que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, fica assim, ó, coeficiente multiplicado pela variação de temperatura. Agora, eu vou pegar essa equação 2 e substituir na equação 1, porque eu quero escrever uma nova equação para isso aqui, ó, para o ΔL. O que eu fiz, ó? Tá vendo esse Ezinho aqui, que é deformação? Eu substituí por tudo isso aqui, ó. Então, variação de comprimento, que é a nossa dilatação térmica, né? Ou alongamento, é igual deformação, que é coeficiente vezes variação de temperatura. Então, tá aqui, ó. Coeficiente vezes variação de temperatura, vezes comprimento inicial. Pronto. É assim que chegamos na nossa equação de dilatação linear. Tá? É assim que a gente calcula. Ou seja, o alongamento. Então, olha só, dilatação linear, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura. Sendo que variação de temperatura, o que é? Temperatura final menos temperatura inicial. É a variação de temperatura. Tá? É o quanto que ficou menos o quanto que estava. Ela pode ser negativa também, tá? Essa variação de temperatura ela pode dar um valor negativo. Só que daí, se você multiplicar por um valor negativo, em vez de alongar, vai contrair. Aí vai dar um valor de alongamento negativo. Né? O alongamento negativo, o que é? Contração. Vamos para um exemplo? Exercício 1. Um eixo de uma esteira de um forno de pizza mede 1.250 milímetros de comprimento, em temperatura ambiente, de 20 graus Celsius. Após ser ligado, o forno é aquecido a uma temperatura de 400 graus Celsius, para que as pizzas sejam pré-assadas. Qual a dilatação em milímetros do comprimento do eixo quando o forno está ligado? Observação. O eixo é fabricado de aço inoxidável com o coeficiente de dilatação térmica de 1,2,10 elevado a menos 5 por cada grau Celsius. Então, inicialmente o eixo tem 1.250, mas quando eu aqueço a 400 graus, ele vai dilatar um pouquinho, né? Quantos milímetros a mais ele vai ficar? Quanto que ele vai dilatar? Vamos lá? Dados do exercício. Em ordem, comprimento inicial, 1.250. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 400 graus Celsius. Então, inicialmente, o eixo tem 1.250 e está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Só que ele será submetido a uma temperatura de 400 graus Celsius. Eu preciso saber quantos milímetros esse eixo vai dilatar, até para saber se eu não vou ter problema na montagem desse eixo depois. Quer dizer, eu não vou montar a 400 graus, vou montar a 20 graus, mas ele vai aquecer, ele vai dilatar. O que pode acontecer? Será que ele pode acabar enroscando em alguma coisa porque ele vai aumentar de tamanho? Eu preciso ter essas folgas na minha máquina para que o eixo, ao dilatar, não prejudique o funcionamento do equipamento. Tá? O coeficiente de dilatação padrão aqui do aço, eu quero saber
a dilatação linear, ou seja, quanto que ele alonga com a temperatura. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa fórmula da dilatação linear aqui embaixo. Ó. É isso aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente tem. Vamos ver se nós temos todas as incógnitas aqui, já com os valores dados pelo exercício. L0, comprimento inicial. Nós temos? Temos. 1250. Coeficiente de dilatação linear. Temos? Temos. 1,2 vezes 10 a menos 5. E variação da temperatura. Temos? Não temos, mas podemos calcular. Então, vamos calcular. Aqui, ó. Variação da temperatura é igual a temperatura inicial divididos pela temperatura, perdão, temperatura final divididos pela temperatura inicial. Então, vamos lá. Temperatura final, 400 graus. Temperatura inicial, 20 graus. 400 menos 20, 380 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de 380 graus Celsius. Não interessa para a gente, nesse momento, o quanto que o forno vai ficar. O quanto que ele estava. O que interessa para os exercícios, para esses cálculos, é a variação. Lógico que você tem que ter o valor do final e do inicial para você saber a variação. Mas na fórmula do alongamento vai a variação. Porque a medição do comprimento inicial é feito com a temperatura inicial. Tá? Então, aumentou 380 graus. É essa a variação de temperatura. Então, vamos colocar a nossa continha aqui agora, que a gente consegue fazer. Ó. Variação de comprimento é igual. Comprimento inicial, L0, quanto que é? 1250 milímetros, né? Você pode trabalhar em milímetros ou em metros. Se você trabalhar em milímetros, todas as unidades de comprimento serão milímetros, beleza? Se você trabalhar em graus Celsius na temperatura, todas as temperaturas você tem que trabalhar em graus Celsius também. Se quiser em Fahrenheit, tudo tem que ser em Fahrenheit. E assim por diante. Se é uma grandeza, a cada grandeza você deve usar a mesma unidade. Não mistura metro com milímetro. Mesma grandeza, mesma unidade. Tá? Vezes o coeficiente de dilatação linear, 1,2 vezes 10 a menos 5. Vamos lá? 0,1, 2, 3, 4, 1, 5. 2. Ó, a vírgula foi quantas casas para a esquerda? Estava aqui entre o 1 e o 2, né? Ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Viu só? 5 casas para a esquerda. Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, que é 380. Então, vamos ver quanto que vai dar a nossa variação de comprimento aqui, ó. Fazendo a calculadora aqui, ó. 1250 vezes 0,1, 2, 3, 4, 12 vezes 380 dá 5,7. O quê? Milímetros, pessoal. 5,7 milímetros. Essa foi a variação do comprimento, ou seja, o alongamento, né? Que no nosso caso aqui é a dilatação linear. Então, a barra dilatou 5,7 milímetros. Este comprimento, eu preciso ter uma folguinha de algum lado ali da máquina para que esse eixo possa dilatar esse valor de temperatura. Beleza? Logo, ele vai ficar com quanto no final? Os 400 graus? 1255,7. Beleza? Deixa eu deixar em negrito aqui. Aí. Pronto. Vamos para um exercício diferente agora. Vamos para o 2 aqui, ó. Exercício 2. Esse exercício tem no AVA lá. Um mancal de alumínio, que é esse que está em vermelhinho aqui, ó, inicialmente a 16 graus Celsius, inicialmente ele está a 16 graus Celsius, é aquecido até chegar a 80 graus Celsius. Então, você vai aquecer o mancal, que é um alojamento,
né? Para embutir um rolamento dentro dele. Então, esse rolamento aqui, ó, vai entrar aqui dentro desse espaço aqui. Então, você vai aumentar o alojamento para colocar o rolamento. Quando o alojamento esfriar, ele vai apertar sobre a pista externa do rolamento. Tá? E o rolamento tem 30 milímetros de diâmetro externo. Qual será o valor do mancal após o aquecimento? Então, você tem que dilatar, né, o mancal para poder colocar esse rolamento aqui. O mancal, ele tem de 16 aqui dentro. Tem 16 graus de temperatura inicial e diâmetro inicial 30 milímetros também. Ele não especifica bem aqui, né, no exercício. Mas sim, o diâmetro inicial do mancal também é 16. Quando eu aquecer até 80 graus, vai ficar com quanto o mancal? Então vamos lá? Vamos pegar alguns dados aqui, então. Dados do exercício 2. Vamos ver o que ele mostra lá. Ó. Temperatura inicial 16 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura inicial. Ficando na linha de baixo aqui, né? Fica assim, peraí. Ele fica subscrito. Deixa eu tentar copiar esse T para o lado aqui, ver se ele fica... Ah, aqui. 16, agora ficou melhor. Aí. Ótimo. Temperatura inicial, 16 graus Celsius. Temperatura final, 80 graus, né? Ó, é aquecida até atingir 80 graus. Então, vamos lá. Inicialmente tem 16, no final ele vai ficar com 80. E a medida inicial é de 30 milímetros. Então, o L, que é o comprimento inicial aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Eu vou mudar o T para o L aqui só. É 30 milímetros. Isso aí. Qual será o valor do diâmetro do mancal após o aquecimento? Então, o que ele quer descobrir, na verdade, é o valor do comprimento final. Ou seja, o valor do diâmetro final do mancal. Temperatura inicial 16, temperatura final 80. Então, de 16 vai aquecer para 80. De 30 inicial vai ficar com quanto? Então, você precisa calcular quanto que ele vai dilatar para somar ao valor inicial, para você saber quanto que vai ficar. Tá? Então, para mim saber o quanto ele vai ficar, eu preciso saber quanto que ele vai dilatar. Beleza? Eu tenho comprimento inicial? Tenho. Tenho coeficiente? Tenho. É alumínio material, né? Vamos achar o coeficiente do alumínio, que eu não coloquei aqui, né? Porque o mancal é de alumínio, viu só? O mancal é de alumínio. Coeficiente do alumínio, vamos achar lá em cima lá. Se não me engano é 2,4. Aqui, ó, 2,4 vezes 10 a menos 5. Ótimo. Vamos voltar lá. Aí. Vamos colocar aqui nos dados aqui. Vou colocar o alfa aqui, ó. Alfa igual 2,4 vezes 10 a menos 5. Eu podia ter copiado o textinho aqui para ficar com menos 5 bem bonitinho. Vou copiar aqui para vocês. Aqui.
Aí, vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Vamos lá. Ótimo. Ficou bem bonitinho agora. Então, vamos calcular aqui a variação de temperatura, né? Porque é o que... Opa! Porque é o que falta a gente calcular aqui para calcular o alongamento, né? Comprimento inicial nós temos, coeficiente nós temos, variação de temperatura não temos, mas podemos calcular. Então, vamos calcular primeiro, então, aqui. Temperatura final, 80 graus. Temperatura inicial, 16 graus. Que dá essa diferença? 80 menos 16, dá 64 graus Celsius? Dá, né? Então, a variação de temperatura foi de 64 graus Celsius. Tá? Saiu de 16, foi para 80, aumentou 64 graus Celsius. Vamos calcular, então, o alongamento. Agora, nós podemos calcular o alongamento aqui. Opa, não copiou a fórmula do alongamento. De novo. Então, vamos lá. Comprimento inicial, nós temos? Temos 30 milímetros. Coeficiente de dilatação, temos? Temos. Lembra que era 2,4 vezes 10 a menos 5? Pois bem, vou pegar essa vírgula e voltar 5 casas para a esquerda. Eu vou colocar um monte de zero aqui, ó. Então, vou tirar a vírgula daqui, ó. Vamos uma casa para a esquerda, 2, 3, 4, 5, vírgula aqui. Só muda a vírgula para a esquerda quando é negativo, quando a potência lá é 10 elevado a algum número negativo. Quando a potência é vezes 10 elevado a algum número positivo, a vírgula vai para a direita, porque você aumenta o número, né? Vezes a variação de temperatura, que é 64. Vamos fazer essa conta aqui, eu vou fazer na minha calculadora aqui, tá? 30 vezes 0,00024 vezes 64. A variação vai ser 0,046 milímetros. 30 vezes 2,4. Fazer de novo. É isso aí mesmo, só para confirmar. 0,046 milímetros. Esse é o valor do alongamento, ou seja, da dilatação. É o valor que o mancal vai dilatar. Se ele tiver 16 e você aquecer até 80, ou seja, se você aquecê-lo 64 graus Celsius, como ele começa com 30, ele vai alongar 0,046 milímetros a mais. 46 milésimos, digamos assim, né? Como é que a gente calcula, então, o comprimento final, ou seja, quanto que ele vai ficar? É só somar o comprimento inicial, né? Tá vendo essa formulazinha aqui, ó? Vamos reescrever ela, né? Isolando o comprimento final aqui, ó. Comprimento final, vamos deixar ele isolado de um lado. O que eu faço? Tudo que está com ele, como o negativo comprimento inicial, passa para o outro lado. Só que ele passa positivo, não é verdade? Como ele está negativo aqui, passar positivo para o outro lado. Então, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos somar ao comprimento, a variação de comprimento. Aí. O delta E é 0,046 milímetros, mais o comprimento inicial, que é 30. Vai ficar quanto? 30,046 milímetros. Esse é o nosso comprimento final. Vamos subir aqui, vai ficar bonitinho para que eu possa compartilhar com vocês esse material depois aqui em PDF ou PowerPoint. Beleza? Então essa foi a resposta do nosso exercício aí. O mancal aquecendo até 80 graus, iniciando com 16, né? De 30 ele vai ficar com 30,046 milímetros, 46
milésimos de milímetros a mais. É um valor suficiente para montar um rolamento aí que ele fique com uma interferência aí. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço.